Bem-vindo a mais um programa Só Agora. E esse é um programa especial porque o assunto vai agradar gregos e troianos. Um novo ano está chegando aí e a gente tem algumas metas. E muitas pessoas têm essas metas em comum: emagrecer, bem-estar, saúde, plenitude, não é verdade? Hoje nós iremos falar sobre emagrecimento, menopausa e bem-estar. A menopausa muitas vezes ela é um mito. Envelhecer não é fácil, é verdade, mas pode ser um grande momento de autoconhecimento e de transformação. Um momento aonde a gente deixa a fertilidade e abre as portas para a liberdade. E para isso eu trouxe a doutora Simone. Muito Olá. Prazer, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fiquei bastante feliz, lisonjeada e vai ser uma conversa bem Bem interessante para a bacana, gente. porque esses são assuntos que paira sempre. Eu acho que a gente passa uma vida inteira tentando emagrecer e pagar os boletos. É não verdade. É? Na realidade, né, Mariana, as pessoas, é uma coisa importante que você falou, as pessoas têm muita dificuldade de entender esse processo da menopausa. Eu costumo falar que a gente vai se preparando ao longo da vida para o processo de aposentadoria, não é? Sim. Mas ninguém imagina e ninguém se organiza para chegar na época da menopausa de uma forma mais saudável, mais equilibrada. E aí a mulher, ela se pega numa mudança muito grande hormonal que vai impactar em vários aspectos da qualidade de vida dessa mulher. Né? Sim. Então, é importante sim que a população tenha conhecimento disso e se prepare para esse momento que vai chegar. E para a grande maioria chega como um susto, né? É. A gente realmente não sabe assim, vai chegar aos 40, aos 50, aos 43. E às vezes são sintomas tão sutis que a gente só percebe quando tá no fogacho, ou tá numa secura, ou tá sem dormir. É porque a gente vive num corre-corre, né? Então, ela vai dando sinais. Eu tô aparecendo, porque o climatério, né, que ele antecede a esse período mesmo da cessação da menstruação. Então, o climatério, ele antecede a menopausa. Ele já vai mostrando para aquela mulher que ela tá diferente. Opa, tem alguma coisa diferente? Eu tô suando mais o cabelinho à noite, eu estou menos disposta, fico mais cansada, quero ficar um pouco mais quietinha. Então, a minha libido já ficou um pouco diferente, né? Muitas queixam de alteração no sono, a pessoa começa a ter um sono mais irregular, que isso vai impactando mesmo, né, no seu dia a dia. Uma mulher que não dorme bem, é uma mulher que no dia seguinte ela está cansada, ela fica irritada. Então, isso é importante que a gente tenha o olhar para essas alterações. Mas são sintomas muito parecidos com o estresse, né? Com o excesso de cortisol do nosso corpo e tudo mais. Por isso que eu acho que tem essa dificuldade, porque se você não tem uma consciência corporal e não faz, às vezes, as consultas rotineiras, né? Quando você vê, você já está num estado ali passa desapercebido. Não é que passa desapercebido, porque você sente os sintomas. Mas você está acostumado, como você bem disse, com essa questão do estresse. A gente pode pensar que a gente está mais estressada, porque quem hoje em dia não vive numa correria, tem que lidar com a questão dos filhos, do esposo, muitas vezes, tem que lidar com a questão do trabalho. Então, a mulher, hoje em dia, é uma mulher mais sobrecarregada, que não deveria. Com certeza. A gente acaba ficando desempenhando um pouco mais. muitos papéis, né, e não fazendo pausas. E aí, além dessa preocupação com a questão da menopausa, a gente tem que ficar muito atento com a questão das práticas saudáveis. Perfeito. E o que seria isso, né? Então, estar bem emocionalmente, estar bem fisicamente. E como é que a gente consegue fazer isso? Consegue através da prática regular de atividade física, alimentação adequada, psicoterapia, que eu acho fantástico, assim, acho que ajuda bastante, que é fundamental para todo mundo, né, independente do sexo. Ainda mais em mudanças de fase, né? Mudanças de fase. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com os modismos, que esses modismos atrapalham bastante, porque eles vão trazer conceitos que muitas vezes não são corretos. E no tema do emagrecimento, você vê cada receita mágica, cada pílula, cada caneta, né? Não, eu lembro quando eu era criança, a minha mãe fazia muita dieta, né? Minha mãe vivia de dieta. Então, elas faziam a dieta da lua.
Nossa, eu imagino eu criança, adolescente. Eu fazia junto com a minha mãe a dieta da lua, porque ela fazia, então era bom, então eu fazia também. Sim. Então, assim, um absurdo na realidade, né? Sim. Quando a gente sabe que hoje em dia é bom senso, a gente tem que ter bom senso em tudo, né, Mariana? Porque senão acaba que a pessoa adoece. E é o que você estava falando, né, que é um conjunto, porque, por exemplo, eu emagreço quando eu engordo quando eu estou estressada. Sim. E já tem gente que emagrece porque não consegue digerir e não come, né? Mas às vezes eu posso estar com a alimentação ok, mas se eu estou com um problema ou estressada, parece que meu corpo entende, ela tem que ficar grande, então vamos inchar, né? Então é bem sutil isso também. É porque a gente acaba comendo, a gente engorda mais com aquelas coisas que a gente come com a mão. Por quê? Porque essa é uma dica boa. Porque o que você come com a mão, você não percebe. Então, por que a gente, quando fica ansioso, a gente come mais? A gente engorda mais? Porque a gente come sem perceber. Se eu perguntar para você, Mariana, você comeu, como é que você está? Você está comendo? Aí você fala, não estou comendo muito não, eu estou engordando mais do que eu como. Na realidade é porque a pessoa passa a não ter percepção do que ela come. Então, quando a gente come com a mão, a gente engorda mais com o que a gente come com a mão do que com o garfo. Que são os snacks, que são, né, essas coisas. Porque você está ali, você está conversando com uma amiga, você está comendo, você está ali no trabalho, você está comendo. Está beliscando alguma coisa, você não está percebendo. E aí, quando vai ver? Porque a gente faz hoje em dia, não tem mais essa coisa de querer fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, enfim, que você tenha que comer a cada 3 horas. Isso não existe mais há muito tempo, na realidade. O que você precisa fazer é saber o quanto que você ingeriu nas 24 horas. Então, se você quer perder peso, você tem que fazer um déficit calórico. Então, eu tenho que saber exatamente quanto que eu estou consumindo e quanto que eu estou gastando. É uma balança, não tem... Uma matemática. Uma matemática. Então, se eu quero emagrecer, eu vou ter que gastar mais do que eu consumo. E aí a gente vai pensar, eu vou comer a cada 3 horas. Ok, se você gosta, ok, só não pode exceder a quantidade de calorias. Eu quero fazer jejum intermitente, porque muito paciente chega para mim, doutor, eu quero fazer jejum intermitente. Ok, você tem perfil para isso? Sim. Isso vai te atrapalhar na sua atividade física? Perfeito. Porque, por exemplo, se você vai fazer exercício, e você está sob jejum intermitente e você não aguenta fazer o exercício vai te prejudicar. Vai te prejudicar. Então eu vou falar, não, para você isso não serve, né? Sim. Agora, o jejum, ele não é ruim, mas vai depender do perfil e vai depender se quando você terminar o seu jejum, se você não vai ter um consumo exagerado. Porque o organismo vai entender que você vai absorver tudo desesperadamente. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Então, é tudo muito individualizado. Isso que é bacana, não é uma receita de bolo para todo mundo, né? Até porque pela taxa de hormônio, no exame a gente consegue observar isso, né? Cada pessoa é de um jeito. Cada mulher, cada homem, cada pessoa funciona de uma forma, né? Existem mulheres que a vida inteira elas tiveram um nível de testosterona um pouquinho mais alto. Tem mulheres que têm um nível de testosterona um pouquinho mais baixo. Tem mulheres que a vida inteira fizeram muito exercício. E quando chegar nesse período da menopausa, vai conseguir lidar de uma forma um pouco melhor. Sim. Então vai depender muito mesmo. Sim. E sobre a reposição hormonal para essas mulheres, né? Porque também tem um mito, tem muito né? mito, na realidade. O que acontece? Antigamente, essa coisa da reposição hormonal ela vem de muito tempo atrás. E aí o que se fazia, né? Não se tinha tanto conhecimento como hoje em dia. E as pessoas usavam muito o hormônio, o hormônio equino. Sim. Não era o hormônio da mulher, não era um hormônio natural, igual assim, nosso, compatível com o nosso. Não era um hormônio tão compatível, né? Então ele era um hormônio sintético. E aí, assim, tiveram alguns problemas, porque havia uma certa incompatibilidade, muitas mulheres tiveram, enfim, não toleraram bem. E aí acabou entrando em desuso. Infelizmente, existem ainda muitas pessoas que utilizam, né? Não é o adequado, sabe? Existem muitos outros tratamentos melhores. Mas, assim, a terapia hormonal, ela faz muita diferença para a mulher que pode fazer. Terapia hormonal é fantástico, mas nem todo mundo pode.
se beneficiar com a terapia hormonal. Então, quais são as contraindicações? Então, quando uma mulher chega ao consultório que ela quer fazer terapia hormonal, a gente primeiro tem que descartar se ela tem alguma contraindicação. E aí, quais são? Se ela já teve câncer de mama, se ela tiver história familiar de câncer, isso não impacta, não impede que ela faça. Mas se ela tiver câncer de mama, ela não pode fazer. Se ela teve um AVC, ela não pode fazer. Entendi. Se ela teve um infarto, ela não pode fazer. Tá? Então, assim, são basicamente, se ela tem uma história de trombose prévia, ela também não pode fazer. Então, assim, na realidade, se a gente parar para pensar, uma mulher com a idade jovem, né? Dificilmente ela já vai ter passado por tudo isso. Sim, não é? É difícil uma mulher com 40 anos, 45 anos, 50, ter tido um AVC, um infarto. Até porque, eu não sei se você sabe, o estrogênio, que é o nosso hormônio, ele é anti-inflamatório, né? E o estrogênio, ele tem um efeito de cardioproteção. Então, a mulher, enquanto ela não entrou na menopausa, exceto se ela tiver uma doença cardíaca congênita, ela dificilmente vai infartar, porque ela fica com a proteção do estrogênio. Bacana. Quando ela entra na menopausa, é que ela começa a ter os riscos equivalentes ao homem para infarto. Olha, interessante. Então, se você parar para pensar, você não vê masculina uma pessoa... mais, Você não vê mulher jovem infartando. Sim. Não vê, é muito raro. E aí, enfim, vai ser por um outro motivo, né? Nossa, e quando a gente está sem os hormônios, eles viram demônios, né? Não, é horrível. E assim, é necessário, sabe? A minha pesquisa, eu faço pesquisa na UNB em reposição hormonal, mostrando, né? A gente está fazendo um estudo comparativo, mostrando que mulheres que fazem terapia hormonal, elas têm uma parte imunológica muito melhor. Ela tem menos produção de radicais livres. Então, é uma mulher que ela envelhece muito mais saudável. E a gente vai comparar também mulheres que são diabéticas com mulheres que não são diabéticas. Então, a gente tem vários grupos. Sim. É bem interessante, a gente vai estar dosando vários antioxidantes dessas mulheres, e fazendo comparação com as mulheres que não estão na menopausa. Então, assim, a literatura já é bem vasta. Sim. A gente já sabe que a terapia hormonal, para a mulher que pode fazer uso, adequada. É muito benéfico, é muito adequado. Essa mulher vai ter melhora da qualidade de vida, ela vai ter preservação da massa muscular, ela vai ter preservação da massa óssea. E até de encefálica, né? Você pensa melhor, você vai tem ter mais melhora, foco. Tem melhora, assim, diminui a incidência de demência, diminui esses esquecimentos que as mulheres têm, né, ao longo da época quando entra na menopausa, que isso realmente atrapalha demais, né? Outra coisa que melhora muito a labilidade emocional. Então, hoje agora você está com raiva, você está irritada, você está feliz, você está triste, e a gente vira assim, como se fossem todas as estações. Sim, num dia só. Né? É uma loucura. E aí quem está perto também é uma loucura, né? A própria mulher não se suporta, né? A própria mulher não se suporta. Eu recebo pacientes que falam para mim, eu não me aguento mais. Eu estou com pena dos meus filhos, eu estou com pena da minha família, porque eu não era assim. E o que está acontecendo comigo, sabe? Sim. E aí, assim, a gente sabe que quando a gente começa a fazer a terapia hormonal, melhora demais. Bacana. Mariana, assim, a pessoa volta a ser aquela pessoa equilibrada. Proativa. Enfim, lógico, se de repente eu era desequilibrada antes, eu vou continuar desequilibrada, né? Aí vem pra terapia. Aí não tem jeito, Então, assim, a terapia hormonal, ela não vai fazer você mudar milagres de personalidade. Você vai só conseguir voltar a ser como você era antes. Perfeito. Então, como é que era a Simone antes da menopausa? Pessoa mais proativa, uma pessoa que fazia mais coisas, que gostava de conversar, que era feliz, que tinha mais disposição para fazer exercício. E de repente essa Simone ficou muito no sofá, ficou quietinha em casa, embutida, não queria nem atender telefone. É o que acontece. Não dorme bem, está sempre cansada, arrastando. Vira uma bola de neve, né? Você não tem mais motivação para fazer nada. E aí, se a gente parar para pensar, porque assim, a população brasileira, ela está vivendo muito mais, né? Então, se a gente parar para pensar que, no caso, a gente está falando da mulher, porque é a menopausa, né? Se a gente pensar que a mulher, na metade da vida dela, ela vai entrar na menopausa,
Então, metade da vida ela vai viver uma situação arrastada. Uhum, é muito ruim. Uhum. E aí tem outra questão. A gente tem a janela de oportunidade para fazer a terapia hormonal. Então, se essa mulher entrou na menopausa, mas ela deixou passar muito tempo, mas aí são 10 anos, tá? Então, assim, essa janela de oportunidade, ela gira em ela torno de flutua 10 em 10 anos. Né? Por que mas por que isso? Nossa, então por que eu tenho direito a 10, até 10? Não é que eu vou fazer terapia hormonal só por 10 anos, não. Sim. É o tempo que eu posso iniciar um tratamento numa pessoa que nunca fez terapia hormonal. Uhum. Por quê? Porque eu vou entender, os estudos mostram pra gente que essa mulher que inicia mais tarde, ela já não tem tanto benefício. Sim. Porque ela já perdeu. Porque já perdeu muito tempo, né? Ela já perdeu, o corpo já acostumou com aquela falta. Você sabe que quando a gente faz a terapia hormonal, eu protejo essa mulher daquele vaso, ter uma invasão, porque no vaso a gente tem várias camadas. Sim. Então a gente impede que ela tenha invasão da gordura, das placas de gordura naqueles vasos. Se eu pego uma mulher que já está aí há 10 anos na menopausa e não tratou, 12 anos, ela o dano já está feito, já está instalado. Já tem um vaso mais enrijecido, ela já vai ter uma perda de osso importante. Então, assim, ela já teve uma perda cognitiva. Então, o quanto antes... E aí os estudos mostram, inclusive, que a gente deve começar a fazer no climatério já. Uhum. Até antes da mulher entrar na menopausa, porque ela vai ter mais benefício. E aí a gente fala muito da mulher, mas a gente esquece dos mocinhos, né? Isso. Porque os mocinhos também entram na andropausa. Uhum. E isso também vai impactar muito na qualidade de vida deles. Sim. O homem, quando ele entra na andropausa, lógico, não são todos, tá, Mariana? A natureza, pra gente, ela faz a gente ficar 100% na menopausa. Então, todas as mulheres passam por isso. Homem, não. Mas, assim, os homens que entram na andropausa, eles têm muitos sintomas também. Ele fica mais lentificado, ele vai ter mais deposição de gordura abdominal. Igual a mulher, né? A gente fica um barrilzinho, né? Perde a cintura. Exatamente, Sim. E aí, então vamos pular para o emagrecimento, porque a mulher ainda está lidando com as oscilações de humor, a procrastinação, a perda de memória, ainda se olha no espelho e se vê engordando. Ai, é cruel. É cruel. É verdade. E isso acontece mesmo. A gente precisa escolher melhor os alimentos. A gente vai ter que fazer um exercício físico um pouquinho mais caprichado. A gente vai precisar preservar a massa muscular. Sim. Porque a gente, com o passar da idade, depois dos 30 anos, a gente vai tendo perda de massa muscular. E essa perda de massa muscular, ela vai impactar no nosso metabolismo. Quem é que vai aumentar a nossa taxa metabólica? É o músculo. Sim. Então, você precisa aumentar a sua massa magra. Então, você tem que fazer realmente exercício resistido. O que seria exercício de força, musculação, não tem jeito. Eu gosto de nadar. Joia. Pode nadar. Mas faz a sua musculação 2, 3 vezes na semana. Doutora, eu gosto de fazer pilates. Ótimo. Mas faz musculação também, sabe? Então, assim, quando você aumenta a sua massa muscular, você vai ter um gasto calórico maior. Sim. Porque o músculo, ele vai ficar ali como se fosse uma fornalha e de até o músculo para você levantar, para você andar, né? Para você ter autonomia na sua... melhora a mobilidade. Sim. E aí a gente pensa na reserva de músculo para o futuro, para quando a pessoa chegar na velhice. Hoje em dia a gente fala muito de uma doença chamada sarcopenia. Sim. Já ouviu falar de sarcopenia? Então, a sarcopenia é quando a pessoa tem dificuldade, inclusive, de se levantar da cadeira. Isso. E aí o idoso, normalmente, ele vai ter uma massa muscular pequena e vai ter muita massa gorda. Mas a gente não vê isso só em idoso, não, viu? A gente está encontrando sarcopenia em pacientes mais jovens. Todo mundo na tela só, ninguém mais está fazendo, né? Hoje, antigamente, se levantava para mudar o canal da televisão. Hoje, até o Tesla você bota no seu celular, quer dizer. Então, a gente tem que fazer essa atividade física como qualidade de vida, não é mais nem por estética, né? Não é mais para ficar fortinha ou fortinho. Né? Pensando hoje, pensando no futuro, é como se a gente estivesse formando uma poupança para o futuro. Sim. E é a mesma coisa com relação à alimentação.
Eu costumo brincar com os pacientes, principalmente quando vai adolescente lá no consultório, eu falo, você é uma casa em construção. Como é que você quer ser construído? Você vai comer coisas saudáveis, então a sua casa vai ficar ótima, você vai estar construindo ela bem. Ou você vai construir a sua casa com fast food. Né? A gente vive aí a geração do fast food. Sim. Tudo muito rápido, né? Então descascar mais e desembalar menos, né? Você já viu essa frase? Sim. Então é isso que a gente precisa realmente. E é simples, não é só você mudar os hábitos e ter consciência, né? Porque na verdade consciência a gente já tem, mas eu acho que a gente precisa de um profissional assim como você, até mesmo para poder tá guiando e tá acompanhando, porque esse é um assunto que é muito fácil a gente deslizar, que é o que você falou. Tô ansiosa, vou lá e como meu doce, né? Tô estressada, vou ali e tomo minha cerveja. E assim vai indo, né? E assim vai, a bola de neve vai. Como que é o álcool para quem quer emagrecer? Então, o álcool, ele é um perigo. Ainda mais agora, nessa época de ano, né? Natal, Porque, Réveillon. gente, álcool é muito calórico. Então, o álcool, não falando dos malefícios que o álcool pode trazer ao organismo a longo prazo, mas pensando numa questão bem puramente calórica, é muito calórico. Então, quando você vai, para você ter uma ideia, uma latinha de cerveja é quase um pão francês. Então, quem senta no bar para beber, vai tomar uma latinha de cerveja? Não vai, Não vai, né? Aí você vai comer a padaria inteira ali, porque você vai comer equivalente a vários pães. Então, nesse final de ano, a gente tem que ter muita atenção com os alimentos que a gente vai escolher, com a quantidade de álcool que a gente vai consumir, porque, de fato, isso pode atrapalhar todo o seu processo de emagrecimento. Então, aquela pessoa que passou o ano inteiro se planejando para emagrecer. E aí eu falo daquele meu paciente que você falou, que você viu lá, que ficou surpresa, que perdeu 50 quilos, né? E perdeu 50 quilos com qualidade de vida, sem passar fome, fazendo exercício. Então, assim, imagina, você perdeu um tratamento de um ano. Por conta de um fim de semana ou alguma coisa assim, então né? Tem que ter muito Gente, cuidado. vale a pena ver o Instagram da doutora Simone, porque realmente é um incentivo, né? Lá tem as pessoas, emagreci 50, emagreci 30, emagreci 10. Porque, né, às vezes com 5 quilos que você perde já te traz um bem-estar maravilhoso. E, além de emagrecer, a gente a qualidade de vida. A qualidade de vida, melhora a mobilidade, a autoestima, mas a gente tem o compromisso de manter esse peso perdido. Como tem que mudar uma consciência, né? Você tem que mudar uma consciência. A obesidade, ela é uma doença crônica. Perfeito. Queria que você falasse da obesidade. A obesidade, ela é uma doença. Então, é comum, às vezes, as pessoas não se percebem obesas e elas não entendem que isso é uma doença. Quando a gente pergunta, você tem uma doença? Eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes. Sim. Mas aí você vê que a pessoa é obesa, mas ela não fala. E a obesidade? Então, a obesidade é uma doença crônica que tem que ser cuidada. Uma vez obeso, para sempre obeso. Hoje em dia tem uma tendência da gente fazer uma classificação. Então, pronto, o paciente chegou, ele emagreceu, ele estava com obesidade grau 1. Ele emagreceu, mesmo ele estando magro, com peso normal, eu vou tratar esse paciente a vida inteira como obeso grau 1. Mesmo que fez uma bariátrica? Mesmo que ele tenha feito uma bariátrica. Só que ele passa a ter uma obesidade controlada. Que interessante isso. E aí uma coisa legal de você falar da bariátrica, né? A bariátrica também é um procedimento fantástico, que traz muitos benefícios para os pacientes. Mas nem todo mundo pode ser submetido à cirurgia bariátrica. Eu já vi uns casos complicados. Então, assim, é um paciente que ele tem que ser muito bem acompanhado, ele tem que ver muito bem se é isso que ele quer. O que a gente vê num consultório é que essa pessoa ela emagrece no primeiro ano, a maioria emagrece, né? Só que no segundo ano, um paciente que não é bem acompanhado, ele vai ter reengorda. E aí outra coisa que acontece é que ele desenvolve compulsões. Por quê? Eu não consigo mais, eu tinha uma compulsão alimentar. Eu não tratei essa compulsão alimentar adequadamente com um psicólogo. Sim. Então, eu não vou conseguir mais comer daquele jeito, porque eu fiz uma cirurgia restritiva. Meu estômago não cabe, Não cabe. E o que eu faço? Eu vou beber.
Então, as pessoas trocam as compulsões. Tá. Então, as pessoas... E eu já vi gente ficando anoréxico, de comer e, né, e induzir. Então, as pessoas acabam fazendo essas substituições. Isso é bem delicado. Tem que ter esse acompanhamento mesmo. E qual dica que você poderia dar, assim, para quem realmente quer esse bem-estar sem a pílula mágica? Você já falou dicas importantíssimas, que é a atividade física. Acredito que a hidratação também faz uma diferença muito boa, né? Mas como assim, por exemplo, hoje tem muitas meninas jovens que não estão na fase de menopausa nem nada e tem essa ansiedade pelo corpo ideal. Sim. Né? Tem alguma orientação assim para a gente poder entender? Porque eu acho que o que eu quero te dizer é que isso é tão profundo que não tem que ter uma velocidade, não é conquistar isso com uma rapidez, é um processo. É um processo. Então, a gente tem que se sentir bem. Então, é uma energia vital. Qual é a energia vital? De eu estar bem comigo mesma. Eu me olho no espelho, me sinto interessante, eu me sinto saudável, me sinto bem. E isso, primeiro, é isso, exercício físico, regular, você tem uma prática adequada, alimentação adequada, porque hoje em dia, quando a gente come fast food, o que acontece? A gente começou a descobrir o intestino como o outro cérebro, né? Isso tem sido muito vinculado... Até anatomicamente, né? Parece. Na mídia isso tem se falado muito, assim, né? Associado o intestino como... porque, na realidade, o intestino, ele tem uma conexão muito grande com o sistema nervoso central. Ele conecta muito com o sistema da fome, da saciedade. Então, quando você tem alimentos, quando você faz uso habitualmente de alimentos pouco saudáveis, e aí eu falo muito do fast food, você vai ter uma modificação da flora intestinal. Com isso, você vai sinalizar para esse cérebro que você está com fome continuamente. Então, a pessoa que tem uma alimentação inadequada, no sentido de que é uma alimentação mais gordurosa, mais açucarada, ela vai sentir muito mais fome do que uma pessoa que tem uma alimentação adequada, saudável. Sim. Sabe? Então, eu percebo isso quando eu faço o tal do jejum intermitente, que você sacia a fome mesmo. Você come muito menos, porque parece que você passou aquele tempo da fome, né? E essa coisa da flora intestinal, ela fica modificada conforme a sua mudança de hábito alimentar. E aí eles viram, inclusive, que mulheres que vão engravidar, o ideal é que elas estejam com um peso mais baixo, justamente para que elas possam passar para a prole, quer dizer, para os filhos, para a descendência, uma flora intestinal melhor, porque senão ela vai sinalizar para esse feto que ele vai virar um adulto obeso. Olha a responsabilidade, né? Então, quem realmente quer tá planejando uma gravidez, realmente tenha esse compromisso de primeiro emagrecer, se reeducar, melhorar a alimentação. Se cuidar, né, para receber. Doutora Simone, a gente está indo para as considerações finais e eu gostaria que você falasse um pouco, por exemplo, eu quero fazer um tratamento, né? Porque, então, aí a gente vai no consultório, você deve... Como é que é o tratamento com você? Então, quando você chega no consultório, a gente faz toda uma investigação. Uma anamnese. Para poder saber qual é o seu perfil, para poder adaptar à sua realidade. Perfeito, isso é muito legal. Porque cada pessoa é de um jeito. Sim. E aí, hoje em dia, a gente tem medicamentos que auxiliam, não deixam a pessoa com dependência, não é isso? Acho que vão auxiliar a pessoa a passar por esse processo de reeducação alimentar, porque não é uma dieta, é uma reeducação. Perfeito. Você tem que para a vida. Para a vida. Dieta é um tempo, né? Então você vai... de repente eu gosto de comer pão de queijo. Eu posso comer pão de queijo fazendo dieta. Sim. Eu não vou poder comer todos os pães de queijo da mesa. Mas eu posso comer. Eu brinco muito que eu falo, você vai comer uma fatia de bolo? Pode, mas aquele bolo fino, que você fala assim... Carpaccio. Aquele bolinho, quando você parte, ele cai. Mas assim, você vai poder tudo. Sim. E aí, as medicações, elas entram muito para auxiliar esse processo, para você passar por isso de uma forma muito mais tranquila. E, por exemplo, no seu procedimento, aí você já dá a indicação da reposição hormonal, já envia o laboratório para a gente fazer, já sai de lá com todo... Não tem que...
teria que ter um outro profissional ou tem o combo? Não, quando você vai à consulta, a gente já consegue Sim. fazer todo esse acompanhamento. E aí a gente Tô vai... perguntando, gente, porque eu vou marcar essa consulta. E aí a gente, sim, lógico, né? Eu preciso muito do psicólogo, eu preciso muito do nutricionista. Existem algumas situações que eu vou mandar para outro colega também acompanhar em conjunto. Sim. Mas essa avaliação é feita. E para quem está fora de Brasília, dá para fazer online? Dá. Eu costumo fazer atendimento online, eu tenho alguns pacientes fora. Tem até pacientes fora do país que fazem acompanhamento comigo. Muito bom. Então, isso hoje em dia, a telemedicina ela veio para ficar. É muito mais, tudo, e né? Facilitou. O digital veio para ficar, né? Facilitou bastante. Então, dá para marcar sim. Então, nós estamos iniciando um novo ano, né, doutora Simone? Um ano de 2025, cheio de novas possibilidades, cheios de aberturas e de possibilidades novas. O importante é você se levantar, se mexer e fazer alguma coisa para a sua transformação. Porque não tem pílula mágica, não tem Ozempic, não tem nada que vai fazer com que você fique bacana no seu mental, no seu físico, no seu emocional. Mas tem bons profissionais que são contribuição para que você alcance os seus objetivos e seja a sua melhor versão, não só hoje, mas para o resto da vida. Antes a gente falava que era o projeto verão, eu falo, não, agora é gatinha forever, né? Não tem esse negócio de verão. É verão, inverno, outono, primavera, tem que ser para sempre, pra né? sempre. Então tá aqui, coloca aqui para mim, Paulinho, o Instagram da doutora Simone, que é a doutora Simone Leite, _ endócrino. E se dê esse presente, que não é um presente só de Natal, não, é um presente da vida. Hoje o atendimento dela é ali no Brasília Shopping ou online. Esse é o número da clínica, né? Como tem outros profissionais, você fala lá, quero agendar com a doutora Simone. E se você acha que essa reportagem vai ajudar alguma amiga, irmã, avó, tia, prima, vizinha, compartilhe. Coloque aqui seu comentário para a gente saber que estamos juntos. E muito obrigada, doutora eu que Simone. agradeço, Mariana, adorei. Gostaria de fazer muito mais obrigada. alguma contribuição? Fala pro povo vir aí para se cuidar, né? Pessoal, vamos realmente ter cuidado, porque isso faz toda a diferença hoje e amanhã. E pro resto da vida. Pro resto da vida, isso aí. Então, beijo, até a próxima. Muito obrigada, tudo de bom. Foi um Tchau. prazer.